Boa noite, pessoal que nos acompanha aqui da internet. É, Hoje eu escolhi uma parábola. Vocês sabem que eu adoro parábolas. É uma dos que eu gosto de estudar. Acho que vindo da evangelização, muitos anos, uma das coisas que eu mais gosto é de contar história e escutar história. E, as parábolas de Jesus são justamente isso, né? São histórias com um fundo de intenção, como sempre, uma alegoria que Jesus passa para tenta passar uma mensagem, tenta passar uma, uma leitura disso. E, e pesquisando sobre parábolas, essa daqui não é das mais famosas. Talvez, eu não sei se vocês já viram a parábola da rede, e alguém falou, nossa, a parábola da rede pensou que ia Jesus estar deitado numa rede, contando história. E, mas não, Jesus ele vivia ali entre pescadores, os seus grandes amigos ali, Pedro, um pescador, vivia na casa de Pedro, as pregações ali à margem do Tiberíades, eram feitas ali na casa de Pedro. Então, imagina que Jesus, dentro do seu é, arcabouço de histórias que poderia impactar aquelas pessoas, que a sua sabedoria poderia criar qualquer tipo de história, ele escolheu aquelas que poderiam impactar aquelas pessoas que ali viviam. Pessoas simples, não eram pessoas estudadas, eram não eram pessoas que tinham conhecimentos em grandes questões. Então a mensagem tinha que ser profunda, mas tinha que ser simples. Simples o bastante e profundo o bastante para a gente estar estudando até hoje. E tirando e percebendo camadas. E essa é uma delas. A parábola da rede é bem simples. Vamos lá. Fala assim, está no Evangelho de Mateus, e ele fala: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse final talvez ficou famoso dessa parábola, tipo, haverá prantos e ranger de dentes, mas as pessoas não lembram da onde. E aí vamos separar aqui alguns pontos. A gente consegue separar ela por quatro pontos, assim, quatro grandes fases. A primeira é essa daqui, né? Ele fala: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixes. Vamos separar aqui primeiro essa expressão reino dos céus. E aí, só fazer esse parênteses, nós vamos estudar essa parábola de acordo com os ensinamentos do Espiritismo. Tá? Então, essa frase reino dos céus ela é usada por Jesus várias vezes em suas pregações. E nem sempre com o mesmo significado. Por isso é possível a gente concluir que existem dois significados possíveis, inclusive que o Espiritismo nos traz. Quando o Espiritismo trouxe algumas questões mais claras sobre o Evangelho de Jesus, permitiu que a gente descobrisse algumas outras questões. Porque quando a gente fala reino dos céus, acepção clássica, paraíso, o céu, aquela visão de descanso eterno, sentadinho na nuvem, sem fazer nada. É essa a visão clássica e da acepção de outras religiões que possui que a gente falaria. O que vem na tua cabeça quando você fala reino dos céus? Para o Espiritismo, a gente ponta também, olha, o reino dos céus é o reino de felicidade, é o reino de alegria, é o reino de plenitude das leis morais de Deus. E esse reino, infelizmente, não é o nosso. A gente já viu aqui algumas vezes.
Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mundos ditosos ou felizes, que é os chamados os últimos níveis, porque lá eles têm a felicidade plena. Puxa, significa então que não tem felicidade na Terra? Que nós somos destinados ou fadados à infelicidade? Não. Mas pense assim, naquele momento talvez mais feliz que vocês já viveram na vida de vocês. Se vocês pudessem pegar esse momento de felicidade e espalhassem por toda a sua vida, vocês falariam: eu vivi uma vida feliz. Mesmo assim, isso seria apenas um pequeno fragmento, uma migalha do que é possível uma felicidade plena. Que é aquela felicidade quando a gente já está em comunhão com Deus. A gente nem sequer sabe o que é esta felicidade. Então, tá tudo bem a gente achar, olha, eu vou ser infeliz porque a felicidade não é deste mundo. Não. Você vai ser feliz no jeito que dá para ser feliz nesse planeta. Não é o jeito perfeito, mas e haverá melhores. Então é uma esperança para a gente de falar, puxa, ainda tem coisa para frente para viver, ainda tem felicidade para eu. E aí o Espiritismo nos traz também uma visão micro ou subjetiva da coisa. Que ele fala, o reino dos céus também é o nosso estado de espírito. A nosso momento da alma que a gente tem, que é um reflexo aqui de todos os nossos, das somas de aspectos positivos que possam levar a nossa vida. Cada vez mais que eu entendo, que eu compreendo as leis morais, as leis de Deus. Eu não estou falando aqui de regras religiosas, de ditames, dogmas religiosos, porque as leis de Deus, as leis morais, elas regem o universo inteiro. E elas são simples. É que a gente que não cumpre. Mas elas são simples. E tá escrita na nossa consciência, tá lá, só basta pensar um pouco, às vezes a gente fala, puxa, o que faria nessa situação? O que eu não faria nessa situação? Então, esse primeiro ponto de reino dos céus, que fala igualmente o reino dos céus, a gente pode entender como tanto quanto o macro, o universo inteiro, quanto o micro, que é o nosso estado de consciência. Ambos são fadados ao progresso, porque a lei é essa. Indubitavelmente, nós vamos progredir. Porque Deus assim determinou. Todo mundo vai progredir, do grão de areia ao ser mais complexo que é o ser humano, por enquanto. E a jornada ela é individual. O crescimento, eu preciso dos outros para crescer. Eu preciso de convívio social para crescer. Mas o passo tem quem tem que dar é você. Por isso que o micro aqui, do subjetivo desse reino dos céus, é tão importante, porque traz para dentro, perdão, uma responsabilidade ou uma importância de você olhar para si e entender que isso você precisa crescer. Isso é só a primeira frase. Depois ele vem falar da rede. O que seria essa rede aqui? E aí tem um videozinho aqui de como é lançada a rede, porque não é qualquer rede que é lançada. Para ter uma rede de pesca que consiga, a rede tem que estar perfeita. Não pode ter nó, não pode estar rasgada, tem que ter sido dobrada do jeito correto, tem que ter uma destreza para ser lançada, para que caia na perfeição ali, até no vídeo que ele cai certinho, como se fosse um círculo. Isso é a lei do amor. A rede representa a lei do amor que Deus preparou o universo e as condições para a gente evoluir. Para quem? O reino dos céus ali, para o nosso subconsciente. Para a gente chegar numa situação que a gente pensa, então quem são os peixes? Agora ficou um pouco mais fácil, né? Então nessa alegoria que Jesus traz, os peixes somos nós. Nós, seres humanos.
Seres humanos aqui que são dotados, nós convivemos numa heterogeneidade de informação. São todo mundo diferente. Por isso que ele fala que apanha toda a qualidade de peixes. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Ou seja, o universo e a sua consciência é preparada, é formada pela lei do amor. Que lançada ao mar com destreza, com orientação, apanha toda a qualidade de peixes, porque nós não estamos nas mesmas condições, nós não estamos nos mesmos níveis. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque faz parte da nosso grau evolutivo ter essas diferenças. A gente precisa tanto de gente que está na pré-escola, quanto de gente que já está na pós-graduação. Usando um exemplo aqui de educação. Porque é dessa diferença que a gente consegue evoluir, que a gente consegue ter, às vezes, contraste. Se eu olho para aquele. Se eu sempre olhei, uma vez eu dei um exemplo numa empresa, falei, olha, a vaca que sempre comeu a vida inteira aquele capim, capim de silo, que fica ali guardado, fermentado, que fica até meio apodrecido ali, não deve ter um gosto muito bom. Não deve ser o mesmo gosto de um capim fresquinho, verdinho. Mas a vaca que sempre comeu aquele capim velho, ela acha aquilo uma delícia. Até experimentar o capim verdinho, fresquinho. Então, só quando ela teve a comparação, ou seja, o contraste, é que ela pôde saber qual era bom e qual era ruim. Ou talvez ela fale assim, não, o que eu gosto mesmo é do outro. Mas agora eu tenho certeza. Por isso que nós precisamos dessa diferença cultural, dessa heterogeneidade de informação, dessas diferenças de pessoas. Nós precisamos disso. E aí passamos para a segunda frase, segunda parte dessa parábola. Que ele fala, e estando cheia a rede, a puxam para a praia e assentando-se, apanha para os cestos os bons. Os ruins, porém, são lançados fora. Essa puxam para a praia, que é, ou seja, uma vez concluída essa pesca simbólica, a rede ela é puxada para dar um início a um esforço coletivo. Um teve que jogar a rede, vários tiveram que puxar. E na hora que tiveram que puxar, foram ali olhando essa multidisciplinaridade de peixes. Mas esse serviço agora é coletivo. E aí, se a gente conseguir trazer essa informação para o plano individual, é aqueles momentos que a gente se depara com o resultado do nosso livre-arbítrio. Porque vocês já vão estar percebendo que essa parábola está falando sobre transformação. Para o dogma de outras religiões, ela está falando do Apocalipse. Mas a gente já estudou aqui que o Apocalipse não existe. Né? Porque mesmo se cair um meteoro no planeta Terra neste momento, nós, como espíritos, vamos sobreviver. Então não faz o menor sentido dizer que tem fim dos tempos. Mas, nessa condição de que nós estamos, chega o momento de que nossas escolhas são colocadas a teste, são colocadas à prova. E aí, situações que nós escolhemos, sejam elas boas ou ruins, nos fazem o nosso caráter. Nos fazem quem nós somos na hora que chegar um momento de encará-las. Por isso que ele fala, puxam para a praia e separam ali os bons dos ruins. E se a gente olhar do ponto de vista coletivo, são transformações que acontecem no planeta Terra. Neste momento, nós estamos passando por uma transformação. Acho que várias pessoas, toda hora alguém fala disso, né, que estamos passando por uma transformação. O Jean até falou esses dias, né, falou, olha, e aí? E daí que estamos passando transformação? O que precisamos mesmo é encarar o fato de que nós precisamos transformar. E não ficar aqui sentado esperando a boa nova chegar.
E elas acontecem na, na humanidade desde muito. Nós somos frutos de várias transformações. E aí, o, ele, é, a- na verdade, essa palestra é tirada de uma apostila da federação. E aí tem alguns trechos muito bacanas que ele fala aqui. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Retirando aqui um trecho da Gênesis do Kardec. Olha que legal. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento. Vamos parar aqui no desenvolvimento. Você fala, poxa, já sei, óbvio que a humanidade progride pelo desenvolvimento, né? Mas ele fala, pelo desenvolvimento da inteligência. Fala, tá, tudo bem. Mas o desenvolvimento da inteligência não é suficiente. Eu posso ter uma inteligência voltada para o mal, uma inteligência que produz armas para destruição em massa. Precisa ser muito inteligente para produzir algo complexo daquele jeito. Mas aí ele continua. Não podemos parar aí. Do senso moral e do abrandamento dos costumes. Puxa, do senso moral e abrandamento dos costumes, a gente tem visto algo parecido ultimamente, algumas pessoas falando, pela moral e os bons costumes. Como se isso fosse um dogma, se fosse é, algo que já foi feito no passado e que não pudesse ser adaptado no futuro. A moral e os bons costumes, por exemplo, da época de Jesus ou da época de Abraão, ou que quando escreveu o Velho Testamento, é diferente de agora. A gente não pode utilizar esse parâmetro para nos entender como sociedade. Senão a gente está se limitando àquela sociedade que não transformou. Se a gente está falando que nós progrediremos, que nós transformaremos e que estamos no momento de transformação, não dá para usar regra velha. Não dá para usar essa regra que é antiga, que não foi aplicada para gente, que não foi criada para gente. O que dá para usar? Regras imutáveis. Regras que se aplicam para todo o universo. Quais são elas? As leis morais. Então, quando ele fala inteligência do senso moral, não está falando da moral de hoje, da moral deste país, daquele outro país, daquela classe A, daquela classe B, daquela. Não é essa moral. É das leis morais. Das leis que regem o universo inteiro e que vieram de Deus. E do abrandamento dos costumes, que são, a gente precisa ter uma maior confraternização entre os povos. A gente precisa ter maior confraternização entre as pessoas, encarar que somos irmãos. E que Deus está pedindo isso da gente. Que talvez seja a parte mais difícil. E na terceira parte, ele fala: assim será na consumação dos séculos. Consumação dos séculos, fim dos tempos ou mero progresso? Ou mera ciclo natural das coisas? Ele não está falando aqui, assim será no fim dos tempos. Como se os tempos pudessem ter fim? Não tem. Quantos séculos já terminaram e já começaram? Diversos, né? Estamos aqui, se a gente puder contar, mais de 20, mas na era moderna. Mas. E ele não falou. Então, quando ele fala na consumação dos séculos, para impactar naquele momento, ele está falando do ciclo normal da vida. Porque, né, já falamos que o Apocalipse, como fim de tudo, não existe. Então, é consequência natural que os ciclos se renovem. E anjos separarão os maus dentre os justos. E aí o Kardec, na Gênesis, fala: mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele, como morada, a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos. Serão exilados para os mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os de raça adâmica, vindo substituí-lo espíritos melhores. Nós já vimos isso algumas palestras atrás,
sobre essa questão de como outro planeta já teve nesse momento que o planeta Terra está começando a passar, que ainda vai durar vários anos, e como lá eles tiveram que não estavam se adaptando muito bem com aquele progresso, tiveram que vir para cá numa reprovação. Não como um castigo, porque quando chegaram aqui eles eram os caras mais avançados do planeta. Os egípcios que construíram pirâmides, civilização grega, todos esses povos que tiveram um salto evolucional absurdo naquela época, poderiam não ter um progresso moral avançado que era esperado naquela, mas pra gente que estava começando, eram super avançados. É aquele aluno que fala, olha, nessa escola você não está conseguindo acompanhar o ritmo, mas naquela escola você vai ser o melhor da classe. E aí no final ele fala, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que é a frase de impacto de Jesus aqui, que ele quis chamar atenção, né? Ele usa desse recurso porque era preciso. Não tá falando, ele não está dizendo que ao inferno vai todo mundo pegar fogo, que vamos ser jogados na fogueira, e que quase pintou aqui o inferno de Dante, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Onde as provações que nós vivemos são provocadas pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias escolhas, sejam elas boas ou ruins. Só que quando a gente faz uma escolha que não é tão boa, vai ter consequência. Não como castigo, pelo simples fato de que tudo tem consequência na vida. Se eu empurrar esse negócio, esse pedestal aqui, ele vai cair. Se eu soltar esse negócio, ele vai quebrar. Puxa, quebrou, eu falo, nossa, como minha vida tá ruim, né? Olha, só acontece coisa errada na minha vida. Mas foi você que escolheu isso. Caiu, caiu uma árvore ali na Roca Dordal. Não sei se quem conhece aqui na Pompeia sabe que a Roca Dordal é uma ruazinha pequenininha que tem ali perto do antigo Caritas na Caraíbas. E eu vejo da minha janela. Caiu uma árvore que interditou totalmente. Aí tava ali, eu preparando essa palestra, só escutando as buzinas. Aí chegou um cara lá virando e o pessoal tá voltando na contramão. Aí essa pessoa simpática, bem-humorada da vida, já soltou aquele berro xingando o cara que tava voltando na contramão. E continuou. Mas teve que voltar. Mas voltou xingando. Voltou xingando todo mundo que não tava deixando ele passar na contramão. E aí você fala, e eu falando justamente pensando nessa hora da lei de causa e efeito, né? Assim, nossa, olha, aplicando de imediato. Uma aplicação rápida aqui. Porque ele tentou ali, sem saber a situação, mas chegou ali na frente e teve que encarar a árvore caída. Voltou bem? Não, não voltou bem. Voltou acumulando mais dívida. Voltou ali que o papelzinho dele foi só acumulando. Um exemplo bobo ali, mas quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente sai de um problema acumulando mais problema. Revoltado, xingando. E o fogo, fornalha de fogo aqui, podemos encarar como a reencarnação. Como essa chama de vida que nos fornece uma nova condição, uma nova oportunidade para nos reparar, para reparar aquele erro que nós tivemos. A reencarnação, ela tem esse poder. Ela, sem a reencarnação, a gente não evoluiria. Porque imagina, gente, que a gente ficar fadado a um erro. Não, vai lá, Deus vai e fala assim, olha, deu um trabalho construir aqueles humanos, eu fiz a minha imagem e semelhança, eu os dotei da maior amor que eu posso ter na vida, coloquei essa centelha lá, produzi um planeta inteiro para eles, estou aqui há 4 bilhões, pelo menos construindo esse planeta para eles durarem no máximo 100 anos. E ainda assim errarem?
Porque, assim, obviamente a gente deve ter errado em todas, né? Não tem a mínima lógica. Por isso que a reencarnação, ela nos dá essa vislumbre de chance, de oportunidade, de novas oportunidades para nos redimir. Puxa, que bom que eu tenho uma outra encarnação para trabalhar, para pensar. E aí, concluo com uma frase que está nessa apostila que é muito bonita. Ele fala: as redes do evangelho foram lançadas há muito tempo. Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos do futuro. O bem prevalecerá sobre a terra. É importante ter isso em mente, né? Mas a gente esquece. Fica desanimado, fica pessimista. Né? Mas quando a gente lembra disso, que o bem já é maioria no nosso planeta, o mal ele é barulhento. Só isso. Era isso que eu tinha para falar dessa parábola aqui tão curtinha, tão às vezes esquecida, né? Mas que mostra de novo uma sabedoria de Jesus para tratar de temas complexos com historinhas tão simples. Obrigado, gente.